Oi, gente, a paz, Deus abençoe, como que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui no nosso canal Juntos Somos Mais, uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou a Débora Rodrigues, como vocês já sabem, estou aqui para poder trazer para vocês aí uma palavra da parte do Senhor. Hoje para esclarecer algumas dúvidas, pessoas que me pedem muito para gravar e como infelizmente a gente não consegue atender todas as pessoas, né, no particular, no privado, então, estou gravando esse vídeo aqui, esse áudio, para poder esclarecer para vocês aí algumas dúvidas muito importantes, gente. Então, permaneça até o final. Nós precisamos entender que nós que estamos nessa escola do deserto, né, as pessoas que estão ali no deserto, a gente precisa ter a disciplina para poder ouvir, para poder aprender e colocar em prática aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Por que que eu vejo tantas pessoas aí rodando no deserto? E tem pessoas que dizem assim para mim, Débora, eu já estou há muito tempo no deserto, mas eu já aprendi tudo, eu já faço tudo aquilo que eu aprendi aí nos canais, tudo direitinho, e meu casamento não é restaurado. Amados, eu quero dizer para vocês que sim, às vezes acontece isso, mas quase sempre, em 99% dos casos, quando a gente vai conversar, a gente vai ver, a gente vai aconselhar, a gente vê assim que muitas dessas pessoas fazem isso de uma maneira muito ritualística, né? Ou seja, faz aquilo ali só pelo rito, como se fosse um passe de mágica, que aí o casamento fosse ser restaurado. Verdadeiramente o coração, né, a mente, os pensamentos não foram moldados, não foram transformados. E a gente vê muito isso, a questão, por exemplo, do vídeo, do áudio. As pessoas, a gente grava, a gente fala o assunto, tá tudo ali falando, e a pessoa nem escutou, nem ouviu até o final para ver se está falando alguma coisa relacionada e já vai lá nos comentários e fala alguma coisa que está dito ali naquele áudio, naquele vídeo. Ou seja, as pessoas elas não têm paciência, elas não têm o desejo de realmente aprender. Elas querem uma receita pronta, elas querem algo assim, um passe de mágica. E não é assim. Nós precisamos entender que Deus ele quer nos moldar, ele quer nos transformar, ele quer nos dar, né, a graça de realmente ter uma vida transformada. O assunto não é esse, tá? O assunto não é esse, mas eu estou explicando porque eu tenho recebido, eu vejo muito isso, eu percebo muito isso. Você está falando ali no vídeo a respeito daquele assunto, você está explicando, a pessoa vem e coloca aquela mesma pergunta ali, ou seja, ela não ouviu, ela não prestou atenção, ela não guardou aquilo no coração e pensa que já está pronta para receber a graça, né, o milagre da restauração. Por isso nós vemos tantos casos de pessoas que restauram supostamente o casamento e depois de pouco tempo o cônjuge acaba saindo de casa novamente. Por quê? Porque aquela pessoa verdadeiramente não foi moldada, ela não deixou ser trabalhada como o vaso, né, ali na mão do oleiro, ela não se deixou ser formada. Por quê? Porque a pessoa quer um passo de mágica, quer uma receita pronta. E não é assim. Então, eu espero que esse não seja seu caso. Ouça até o final, tire todas as suas dúvidas. Se você, aí sim, se você ficar com alguma dúvida que não foi esclarecida aqui, aí você vem, me pergunte, deixa aqui, deixa sugestão como tema de vídeo, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que eu vou ter a maior alegria em falar com você, em responder a sua dúvida e vamos estar aí lutando juntos pela salvação da sua família, amém? Então, o tema hoje é sobre morar junto, né? Só morei junto. Perguntas frequentes. Quais as maiores perguntas que a gente tem? Eu posso lutar? Eu devo lutar? Deus restaura, né? Como que é? Eu sou casada? Eu não sou casada? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque tem muita gente que só morou junto e tem muita dúvida, tem muita dificuldade e nós vamos falar sobre isso. Esse é o seu caso? Você só mora junto? Você está lutando por um relacionamento? Deixa pra mim aqui nos comentários, é muito importante, tá bom? Ou não, você está casada? Quanto tempo você está casado? Quanto tempo você foi lá no cartório e oficializou a sua situação? Deixa pra mim aqui nos comentários, é bem importante. Outra coisa, gente, compartilha esse vídeo, vamos ajudar o canal a crescer, vamos ajudar a salvar almas, salvar vidas, né? O Senhor nos ensina que aquele que ajuda na evangelização tem méritos de evangelizador, né? Ou seja, o Senhor também tem você como uma pessoa que está fazendo a obra, está fazendo o serviço. Compartilhe, manda os vídeos no grupo da igreja, no grupo, né, da família. Às vezes tem alguém ali que está passando alguma dificuldade, né? Está passando alguma coisa semelhante e não tem coragem de comentar com ninguém, compartilhar com ninguém. E você vai ser essa tábua de salvação para que o Senhor, a palavra, chegue até a vida dessa pessoa, tá bom? Então já vamos lá para o nosso assunto, sem enrolação. Só morei junto. Essa é uma das dúvidas mais frequentes. Só morei junto. Débora, eu posso lutar?
pelo meu casamento? Eu morei junto 1 ano, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, o que que acontece? Quero dizer para você que sim, você pode lutar por este relacionamento, né? Em meio à oração, jejum, da mesma forma que a maioria das pessoas fazem, né? Porque eu acredito sinceramente que uma pessoa que viveu ali 10, 15, 20 anos, né, que teve filhos, né, ou 5 anos que seja, já existe sim uma união de fato, uma família de fato, né, que está ali constituído. É claro que Deus quer que estes filhos cresçam com os pais, ou mesmo que se já são adultos, que tenham este bom relacionamento, este bom convívio. E claro que, né, o desejo, né, eu acredito assim que o que Deus realmente queria é que essa família permanecesse junto. Porém, Deus ele não tem compromisso com o pecado. Né? E quando você mora junto com alguém, você está vivendo em pecado, você está cometendo o pecado de fornicação. E é o que eu sempre falo: mais do que te ver feliz aqui neste mundo, Deus quer te ver feliz no céu. Né? Deus quer te levar para o céu. A palavra diz assim que Deus não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Então, até o último momento, ele vai fazer aquilo que estiver assim dentro da ação sobrenatural de Deus para te atrair para Ele, para que você conserte a sua vida e que você tenha a graça da salvação. Então, Ele não quer restaurar um relacionamento pecaminoso, ou seja, um relacionamento de fornicação. Ele não quer que você volte a viver aquele estado de pecado, porque Ele quer salvar a sua alma. Então, você pode orar, você deve sim orar, pedindo a Deus para Deus dar a graça de inclinar o coração deste homem ou desta mulher novamente para você, para colocar o amor, para que a pessoa venha cair em si, reconhecer, né, que os filhos precisam de estar junto com os pais. Tudo isso você pode. Mas, principalmente, orar e pedir para o Senhor colocar no coração desse cônjuge, né, o desejo de fazer as coisas certas. O que é fazer o certo? Casar. Porque Deus ele tem compromisso com a família, Deus ele quer restituir a família, então Deus não vai restaurar um relacionamento pecaminoso, mas ele vai sim, devido às suas orações, se compadecer de você, do seu amor, do amor que você tem por aquela pessoa, o amor que tem pelos filhos, tudo isso, e vai sim restituir, mas, né, principalmente você deve pedir e orar para Deus colocar o desejo no coração daquele cônjuge de receber o sacramento do matrimônio, de casar, de oficializar a situação, para que vocês não voltem a viver em situação de pecado, porque ele não quer que você volte a viver em situação de pecado. Muitas vezes é até necessário, né, dependendo da forma que esse cônjuge está, a conversa e tudo, propor um namoro, né, um noivado, antes dele voltar para dentro de casa, já marcar-lhe um casamento, para que vocês não voltem a viver a situação de pecado, tá ok? Então, morou junto, não é casamento. Morou junto e tem amante, não é adultério, né? Ele continua tendo um relacionamento pecaminoso de fornicação, só está com outra pessoa, tá ok? Então, é muito importante que você faça isso. Ah, não, Débora, mas casado com fé, juntado com fé, casado é. Não, não é. Tanto é que se você vai num qualquer lugar, você vai assinar um documento, né, alguma coisa ali oficial, e eles perguntam estado civil. Você pode ser junto há 50 anos, mas ali o seu estado civil é solteiro. Você tem uma certidão de nascimento para você apresentar. E quando você se casa, automaticamente, né, o cartório recolhe essa sua certidão de casamento, de solteiro, né, de nascimento, e vai te dar uma certidão de casamento, comprovando que você agora não é mais você. Vamos dizer assim, eu achei engraçado essa semana, sexta-feira, tava indo levar minhas filhas para fazer identidade com o meu esposo, e aí uma delas perguntou alguma coisa sobre a certidão de nascimento do meu esposo, né? Porque ele vai fazer a segunda via da identidade. E aí, e aí eu falei, não, filha, quando a pessoa ela casa, você deixa ali a certidão de nascimento e você pega a certidão de casamento. E ela brincou, mas por quê? Eu não entendi. A pessoa, né, por que que ela não tem mais? E meu marido brincou, falou, é porque ali ela deixa de nascer, né? Ela deixa de viver. Ela deixa de viver, ela não vive mais, né? Quando ela casa. Aí eu falei, nossa, que sem graça essa brincadeira. Mas aí nós todos rimos ali, né? Naquela hora. Foi, assim, engraçado. E ele fez essa brincadeira e disse, não, filha, porque quando casa, aí você deixou de existir, né? Você não tem mais uma certidão de nascimento porque você não existe mais. Você não vive mais.
Ou seja, de uma certa forma ele tem até razão, né? Porque você deixa de viver para você e você passa a viver para o outro e com o outro, tornando um só. Tanto é que eu não tenho identidade, eu não tenho certidão de nascimento, meu esposo também não tem certidão de nascimento. Nós temos uma única certidão de casamento, porque nós somos um só. É uma certidão de casamento para nós dois. E isso caracteriza ainda mais, né? Aquilo que o Senhor nos diz que nós somos uma só carne. Ai, marido, eu vou te contar, né? Já ouviu alguma piadinha desse jeito, né? Ah, casou, morreu, né? Deixou de viver, né? Mas brincadeiras à parte, vamos voltar aqui pro assunto. Então, isso nos caracteriza que para ser casado é necessário, sim, né, ter essa certidão de casamento, né? O próprio Estado reconhece, né? Tanto é que você tem uma única certidão de casamento. Eu devo lutar? Isso é com você. Você precisa orar, buscar de Deus esse discernimento. É possível Deus restaurar? Sim, lá em Marcos fala, né? Tudo é possível aquele que crê. Então é possível sim Deus restaurar da forma que eu estou dizendo para vocês, né? Com o desejo do seu coração de regularizar a situação. Débora, mas eu morei junto muitos anos com uma pessoa, ele bebia muito, ele era violento, ele já me traía ali durante essa relação e não sei o quê. Gente, às vezes é caso de parar e se pensar, realmente vale a pena me casar com um homem dessa forma? Eu estou vendo que um monte de defeito, eu estou vendo que ele não me respeita, eu estou vendo que ele não me valoriza. Vale mesmo a pena? Porque depois que você casa, independente do que ele seja, você está vendo, você está escolhendo casar, aí é para sempre. As dores, as lutas podem ficar muito mais intensas, né? E aí não tem como voltar atrás. Então, analisar, orar, pedir direção de Deus, pedir discernimento de Deus, para ver se realmente você deve se casar com essa pessoa, porque você é livre para encontrar até mesmo uma outra pessoa, né? Então, eu sei que é difícil, né? Mas é necessário falar isso aqui pra vocês. A verdade, ela liberta. Tem muita gente que fica chateado comigo, mas eu preciso falar a verdade. Por quê? Porque o Senhor, ele nos chamou para falar a verdade. Então, Débora, uma dúvida muito frequente. Débora, nos tempos lá da Bíblia, nos tempos antigos, não existia cartório, não existia papel. E eles só moravam juntos. Verdade, eles moravam juntos. Mas nós sabemos que existia alguns ritos, né? Existia ali, não era assim. Eu peguei meu trapinho aqui, fui lá para casa do José e nós estamos morando juntos e estamos casados e pronto. Não, mentira. Na Bíblia nos relata que havia ritos, né? E existiam etapas que era preciso ser cumpridos para que aquilo fosse considerado um casamento. Tanto é que havia prostitutas, havia concubinas e havia esposas. Por quê? As concubinas, aquelas mulheres que só iam lá e se ajuntavam, né? Na cama lá daquela pessoa, daquele homem, ou na casa daquele homem, não tinha passado pelos ritos que era necessário para se tornar uma esposa. Por exemplo, no tempo de Ruth mesmo, né, existia aquela questão lá onde ele passava um lote lá para o nome daquela para aquela pessoa, né, era como se fosse doado ali, e aquilo simbolizava, né, aquele compromisso que o homem tinha com aquela mulher. Existia assim também a questão, né, como José, Maria e José, né, eles já havia, a gente considera como noivado hoje em dia, mas naquela época já era considerado como um casamento, mas ainda não tinha tido ali, ele já, né, não tinha ainda tido intimidade sexual entre os dois, né, não tinha consumado o casamento, mas havia todo um rito onde eles já moravam juntos, né? Eles já foram morar juntos, mas ainda não tinham tido intimidade. Tudo aquilo ali já era uma preparação para o casamento, então havia vários ritos, porque não existia contrato, mas havia os ritos que precisavam ser seguidos. Qual que é o rito hoje? Ir no cartório, né? Oficializar ali, faz-se, né, a análise de todo o processo, você assina, te dão uma certidão de casamento, você passa a assinar como casado, né? Na Igreja Católica existe ainda a questão do sacramento do matrimônio, que é necessário ir na igreja, né, casar ali diante do sacerdote. Tem que ter festa e feitar a igreja? Não. Você vai diante do sacerdote, faz toda a preparação, recebe-se o sacramento, né? A Igreja Católica fala sobre o sacramento, que é indissolúvel também, e aí você está casado até que a morte separe, tá ok? Segundo, né, outra dúvida muito frequente. Débora, nós não nos casamos, né? Mas nós moramos juntos por muitos anos, nós temos filho, né? Mas ele agora foi lá e casou com a OM, né? Com essa outra mulher, né? A gente ficou junto 15, 20 anos e ele foi lá e casou.
com a outra. Eu tava lá, saiu de casa, com 6 meses casou com a outra. Amados, infelizmente eu preciso te dizer, você não é a esposa, né? Débora, o que fazer? Infelizmente, você, no caso, não pode mais lutar. Você até pode, né? Porque da modo outro, a gente pode fazer qualquer coisa, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Eu não devo, mas eu posso ir lá e roubar, eu posso ir lá e matar, né? Então, assim, você não deve lutar por este relacionamento. Por quê? Porque agora ele é casado com aquela pessoa. Porque ela foi lá e eles foram lá e formalizaram a situação, firmaram uma aliança e eles são casados. Amados, eu não quero que vocês fiquem bravos. Deixa aqui pra mim nos comentários o que você tá achando, se você concorda ou não. Porém, é o que a Bíblia nos instrui, né? Débora, mas é injusto. Sim, eu também acredito que é injusto. Você viveu 15, 20 anos, você trabalhou com este homem, você doou os melhores anos da sua vida e ele não casou com você. Sei lá por quantos motivos vocês não se casaram e com 6 meses ele casa com a outra. Infelizmente, amados, infelizmente. Se você insistir em lutar, você está lutando por um adultério, você está lutando porque eles casaram e agora sim, aí ela é a esposa. E se você está lutando, você está lutando por um adultério. Débora, mas nós temos filhos. Ok, eu entendo, né? Mas na relação bíblica, lugar nenhum nos diz que quando você tem filho com o cônjuge, ali com a pessoa, é isso que faz você se tornar casado. Não é isso. Tanto é que nós vemos a história de Agar e Abraão e Sara. Agar teve filho com Abraão, mas isso não tornou dela esposa, né? Isso tanto é que quando Deus vai, Deus fala assim, né, para despedir Agar e seu filho, né? Manda embora. Por quê? Porque ela não era esposa. A esposa era Sara. Então nós precisamos entender que filho não torna união casamento, né? Não torna morar junto e só porque eu tenho filhos isso casamento não, tá? Então infelizmente se o seu cônjuge se casou com essa pessoa, vocês não eram casados, se casou com essa pessoa, ah, mas eles não têm filhos, gente. Não é isso que caracteriza um casamento, né? Não é o fato de ter ou de não ter filhos que caracteriza um casamento. Já expliquei aí para vocês. Então, neste caso, infelizmente, amada, por mais que doa, por mais que seja doloroso, eu te oriento a você não lutar por este relacionamento, porque você estará lutando por um relacionamento adúltero. Ah, Débora, mas Deus vai fazer. Não, amados, Deus não vai fazer porque Deus não contradiz aquilo que ele fala, né? E se ele fala que ele odeia o divórcio, que ele tem compromisso com a primeira aliança, ele continua tendo. Ah, mas e os casamentos que são restaurados de segunda, terceira ou sei lá quantas alianças? Amados, quero dizer aqui para vocês, até o demônio ele se faz de anjo de luz, né? Até o inimigo ele pode dar a benção para aquelas pessoas a fim de enganá-las. Por isso que nós precisamos, eu sempre falo, nós precisamos antes de tudo durante o nosso deserto buscar nossa intimidade, buscar nossa restauração primeiro com o Senhor, para estarmos atentos à voz do Espírito Santo, para a gente ver aquilo que é de Deus, aquilo que é da nossa carne humana e aquilo que é do demônio, né? Aquilo que é do inimigo. Então nós precisamos sim, né, buscar essa intimidade com o Senhor, nós precisamos sim buscar a nossa ligação com o Senhor para que Ele possa nos dar essa sabedoria, esse entendimento. Inclusive, quando eu falo muito, né, para buscar primeiro por vocês, pela nossa conversão, pela nossa restauração, o nosso crescimento em Deus é justamente para que nós não sejamos enganados e que nós estejamos fortes. Tenha falado com uma pessoa aqui, né, uma guerreira mesmo, ela estava lutando por um segundo casamento e ela chegou à conclusão e ela entendeu que isso não é de Deus, que não tá certo. E ela tem que ter tido muita força para poder permanecer firme naquilo, né? E nós temos orado, nós temos buscado juntos e essa irmã ela tem se fortalecido. Claro que não é fácil, mas o Espírito Santo que nos fortalece, o Espírito Santo é que nos dá a graça realmente de entender e compreender a verdade. A palavra diz que muitos não são capazes de entender, né, a sã doutrina da salvação. E nós precisamos, antes de tudo, preocupar com a nossa salvação. Amém? Então vocês entenderam? Não sou casada, posso lutar? Devo lutar? Sim, você pode lutar. Ah, mas se ele casar com outra? Aí não, aí fim, game over, acabou. Tá bom? Ah, mas eu tenho filhos com ele, eu moro junto, eu tenho filhos, eu sou casada. Não, não é filhos que caracteriza aí o casamento, tá bom? Então,
Devo orar? Posso orar? Sim, com certeza. Ore, peça ao Senhor para te tirar dessa situação, para livrar você desse pecado e já colocar no coração do seu esposo o desejo de regularizar a situação, de casarem, porque Deus não tem compromisso com o pecado. Amém? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se tem outras dúvidas relacionadas a este assunto que eu não falei aqui, pode deixar aqui para mim nos comentários. Eu vou responder para vocês. Quem sabe a gente faz um outro vídeo. Tem mais dúvidas? Tem questionamento? Deixa aqui, vamos conversar, tá? Eu tenho certeza que nós vamos orar, nós vamos buscar do Senhor e o Espírito Santo mesmo é aquele que vai fazer, que vai agir e vai transformar as nossas situações. Amém? Deixe seu like, compartilhe o vídeo, tá? Você nos ajuda muito a crescer quando você faz isso. E se você tem o desejo de participar com a gente do nosso grupo do WhatsApp, se você quer falar comigo ou com um dos líderes, né, do nosso Ministério Juntos Somos Mais, nós temos essa base de apoio, né, de oração, de atendimento. Deixa aqui nos comentários e vai ser uma alegria poder falar com você, tá bom? Não se esqueça, tá bom? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você ama? Então essa situação é para o seu bem, tá? Não tenha medo. Permaneça firme, continue acreditando e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer o sobrenatural na sua vida, tá? Não tenha medo de se entregar, porque Deus sempre vai fazer o melhor para nós. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus.